estarem lá e com as dores, falarem sobre as suas, falar inclusive mal da justiça. Então, eu acho que a melhor pessoa que pode representar a democracia e a liberdade de imprensa, e para falar sobre isso é a senhora. Eu Então, acho o contrário, quem pode melhor falar sobre democracia e imprensa hoje no mundo são vocês, viu? Estou aqui para aprender mais, muito mais do que para falar, mas de todo jeito acho que é uma boa colaboração a nossa de podermos conversar sobre este tema hoje essencialíssimo para a democracia, que é ter uma imprensa com liberdade, saber qual é a imprensa que nós temos, porque como eu já comentei com você, e eu tenho certeza que provavelmente a imprensa toda sabe, eu não vou qualificar a imprensa, vou dizer, os jornalistas, os colunistas, todos sabem, há muito mais gente se dizendo jornalista do que nós temos de jornalista no Brasil e no mundo. E aí, realmente, é preciso que a gente repense como é que a liberdade de imprensa precisa de ser garantida para os que são da imprensa, sem eles serem manipulados, eu diria, por quem não é da imprensa. Mas com as novas tecnologias, todo mundo se arvora hoje em ser jornalista e, portanto, este é um momento de profunda reflexão para garantir o que é o esteio da democracia, que é a liberdade de imprensa. ministra, normalmente a gente costuma apresentar o nosso convidado, dizer quem é. A senhora não precisa de apresentação. Vale lembrar que a senhora é ministra do Supremo, presidente do TSE, já foi presidente do TSE, já foi presidente do Supremo, é professora titular de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e é uma professora. A senhora gosta de sempre de dizer que é uma professora, que tem sempre os hábitos de uma professora, principalmente quando a senhora explica, quando a senhora dá seu voto, acho que a senhora é bem didática. E eu fui olhar um pouquinho as redes sociais, nas publicações que saem sobre a senhora, e fui ver o que as pessoas falam. E eu achei muito interessante, porque a maior parte das pessoas diz: "Ela me representa. Precisamos de mais mulheres no Supremo. Esta mulher fala o que eu gostaria de falar". Então eu acho que isso é um bom termômetro, para a gente entender e saber quem é Lúcia. Ministra, então vamos começar. Na sua visão, o papel da liberdade de imprensa na defesa da democracia em tempos de desinformação e de ataques às instituições, ele está abalado? Eu acho que a liberdade de imprensa, não. Eu vou começar, Regina, mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder estar aqui com todos, com todas, lembrando o que me aconteceu agora de manhã. Como você disse, eu sou professora da PUC Minas por coincidência, é só uma coincidência mesmo, a aula de hoje começava pelo direito constitucional à informação, que é direito fundamental, previsto no artigo 5º, porque na sequência nós vamos falar do habeas data. Então, era o direito à liberdade de informação, o direito de informar e ser informado, que agora a gente repensa nos últimos anos como um dever de informar para garantir o direito de ser bem informado. E a média dos meus estudantes, nessa turma que eu dou aula de segunda, tem, eu diria, uns 20, 21 anos. E um deles dizia, mas como é que a gente faz para saber o que é a liberdade de expressão e o que agora vem dizendo que não é? Eu brinquei com eles. O Código Penal brasileiro é de 1940 e já previa crimes de injúria, calúnia e difamação. Então, o que se alterou para os viventes atuais, muito mais para quem é jovem, é o que é essa liberdade de expressão, porque a imprensa é a expressão racional, informadora, no sentido de prestar um serviço à sociedade como garantia da democracia.
É isso que nós temos. Por isso, desde sempre se falou, por exemplo, no constitucionalismo, até por alguns juízes da Suprema Corte Americana, se tiver que escolher entre uma boa Constituição e uma boa imprensa, opte por uma boa imprensa. Que a liberdade, o compromisso, a responsabilidade do cidadão e da cidadã dão conta de garantir uma democracia, se for bem informada. Então, eu até respondi hoje de manhã isso. Olha, o que mudou foi que o que o constitucionalismo garante para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa, é a liberdade. O jornalista, talvez mais do que qualquer outro profissional, muito mais do que um advogado, infinitamente mais do que um juiz, tem a liberdade como um direito para exercer o seu dever na sua função, no seu mistério. Não é? Então, nós garantimos a liberdade de expressão para todo cidadão, para todo cidadã. Mas para a imprensa, para o profissional da imprensa, é que sem esse direito, ele não pode exercer a sua função. E a função imprensa é essencial à democracia. Então, por isso é que é quase que um dogma a liberdade de imprensa, como uma manifestação da liberdade de expressão que serve ao esteio da democracia, que é o exercício da cidadania livre e bem informada. Neste quadro, portanto, o que o que a humanidade construiu como objeto do cuidado do direito constitucional, desde as emendas constitucionais, a Constituição norte-americana, espraiando-se por todo o constitucionalismo ocidental, só para ficar no que nos influencia, a nós brasileiros, mas eu diria no mundo inteiro, é a liberdade. Então, o profissional da imprensa tem, na expressão para informar, o seu instrumento de trabalho. Como advogado, tem pela palavra o seu instrumento de trabalho para convencer o juiz do direito do seu cliente. Quando a expressão é uma manifestação da liberdade, ela é garantida e continua sendo igual foi desde o início do constitucionalismo. Portanto, eu estou falando dos séculos 17 e 18. Quando a expressão é instrumento de um crime contra outro, sempre foi isto, um delito praticado contra a liberdade do outro. Então, o que eu queria enfatizar é que, e o que eu dizia hoje de manhã era assim, a captura que foi feita por alguns contrários às liberdades, incluída a liberdade de imprensa, porque a imprensa sempre foi aquele que abre as portas e diz não é verdade o que o ditador está dizendo. Eu tenho uma outra informação. A ideia de ouvir a outra parte, que nós comungamos, nós do direito comungamos com a imprensa, por isso sempre andaram juntas no Brasil, por exemplo, a advocacia com os jornalistas, desde antes da independência, é porque nós temos o contraditório como necessário. Tem alguém que contradita. O governante falou tal coisa, mas eu escutei uma outra parte da versão que você apresenta. Isso que hoje falam como narrativa, como uma criação. Jornalista não inventa, jornalista, para isso tem inventor. Jornalista expressa para informar. E eu preciso da informação para ser livre. Como é que eu vou votar se eu não sei o que está se passando? Como é que eu vou achar se eu apoio ou me contraponho a um governo se eu não sei o que está se passando? E quem me informa disso? A imprensa. É muito comum, Regina, e muito comumente divulgado, uma fala do Dom Pedro II. Zacarias de Góes Vasconcelos foi, mais uma vez, presidente do Conselho de Ministros, digamos, o primeiro-ministro, que seria um parlamentarismo formal, o nosso foi informal. E que ele, então, teria chegado, década de 60 do século XIX, para o imperador dizendo, olha, é preciso parar essa imprensa. A imprensa só fala mal do governo. Ao que o Dom Pedro respondeu,
E como é que eu vou ficar sabendo o que se passa no meu governo? É a imprensa que me dá notícia. Vocês não me contam. Então, a imprensa foi sempre cuidada com desvelo constitucional especial por ser essa base que garante a liberdade informada. Porque não é uma liberdade icônica, porque não é uma liberdade abstrata, é uma liberdade que é educada para a capacidade crítica. A informação é essencial para que eu exerça a minha liberdade crítica. O que aconteceu e o que mudou? Talvez, e aí uma conjectura em parte, a primeira coisa é que as formas de comunicação alteraram, ou eu vou dizer melhor, os instrumentos de comunicação se alteraram. Eu acho, e é uma opinião pessoal, que a gente se comunica menos hoje. Tem um sobrinho que fala, fica lá com o dedinho dele no telefone, acha que está falando com um novo amigo que ele arrumou por rede no outro lado do mundo, no Japão, na China, não sabe se é um bot, não sabe se é uma pessoa, não sabe se é o que é, mas ele se diverte com isso. Mas não estar com o outro, não se comunica, com o irmão dele que está no quarto do lado, às vezes precisando de colo. Então a gente se comunica menos. Nós estamos caminhando por desde a pandemia, para uma sociedade que me parece de monólogos e não de diálogos. Isto não é comunicação. Isto é uma fala solitária e não uma comunicação solidária. Isto faz com que esta pluralidade de opções que eu tenho, ou nem é opções, de instrumentos que se tem para chegar dados para que eu acesse, desvirtua um pouco o que é o jornalismo, isso que eu digo. Quer dizer, todo mundo hoje é jornalista, vários julgamentos que a gente tem, a gente diz assim, não era jornalista, mas ele diz assim, eu inaugurei um blog, eu tenho Instagram, me comunico, eu tenho... Jornalista é um profissional, os profissionais da imprensa são informadores imprescindíveis para o conhecimento, para a informação. Ele informa. Nessas novas formas de divulgação de dados, de informes, não de informações, você tem seguidores. O jornalismo, a imprensa existe para propiciar que eu seja mais livre. O influenciador, e a palavra já diz o que é, ele descaracteriza a capacidade crítica. Por isso ele quer seguidor, alguns seguidores, sectários. E, portanto, enquanto a imprensa vê um lado e o outro, uma versão e a versão da defesa, a polícia falou isso, mas a defesa da pessoa a quem se imputa o crime falou outra coisa. Eu preciso de ouvir as testemunhas para saber, a imprensa investiga para saber se é aquilo mesmo. Nós temos hoje o jornalismo investigativo. Esses novos meios, esses novos instrumentos de apresentar informes, primeiro retira a capacidade crítica, porque pelo volume que se tem, pela velocidade que se tem, e pela viralidade, e viralizar vem de vírus. É algo que te contamina, não que te liberta. Então, a imprensa, para mim, ficou mais necessária do que nunca. Imprescindível, talvez, como nunca, mas como é que eu, juíza, ou como é que eu, como cidadã, separo alguém que diz que é jornalista e que tem, não sei como é que é isso, like, sei lá o quê, 50 milhões que um jornalista às vezes Like, não... likes, é. Como é que faz? Como é que eu separo? E como é que eu, como juíza, digo assim, isso aqui é imprensa, isso aqui eu tenho que ter um tratamento diferente, porque ele é essencial para mim. Este outro captura pessoas, este aqui liberta pessoas, ou se oferece como um meio de informação para libertar. E como é que eu vivo e penso numa democracia sólida, sustentável, resistente às injunções ditatoriais que são sempre, porque sempre haverá alguém que vai querer acabar com os limites
que o direito, que o Estado de Direito impõe. Então, como é que se lida com isso para eu convencer alguém que o jornal tal fala isso, mas eu recebi aqui no meu celular que isso é mentira, que esse jornalista recebeu dinheiro para falar isso. Como é que eu caracterizo cada um como não notícia? Porque eu tenho hoje a não notícia plantada como uma mentira que às vezes fica mais fácil porque ela é planejada, executada e busca uma finalidade que o jornalista nem tem, porque o que ele quer é exercer a função dele, informar. Informar para a cidadania e a cidadania ser cada vez mais livre. Então, nós vivemos um período em que eu acho que a própria imprensa tem que talvez oferecer mais caminhos para que nós, todos, cidadãos, possamos saber fazer essa distinção. Eu não sei quais são. Sei que é preciso se livrar desta algema que puseram, desses grilhões que puseram, em que, em nome da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, se pode praticar todo tipo de delito. Uma pessoa que apresenta essas narrativas mentirosas, falsas, delituosas, contra uma pessoa, ou contra uma instituição, ou contra um sistema democrático. Ele captura, sim, pessoas que, não tendo a outra informação, o outro lado, acham que é mais fácil seguirem. Então, eu acho que a importância da liberdade de imprensa ficou muito mais enfatizada desde a pandemia, que eu acho até que foi um momento em que todo mundo, pelo menos boa parte das pessoas, viu que era imprescindível cuidar da imprensa, porque chegava coisa de tudo quanto é jeito, informe de tudo quanto é jeito, mentiras levando à morte, e mentira mata. Só para terminar a resposta, hoje, Regina, um dos estudantes me falou em sala de aula, pois nós tivemos um caso na minha cidade, contou lá onde que era, em que uma menina não suportou a mentirada contra ela e contra o pai dela, que teria sido prefeito, e acabou se matando. E isto é um caso que é recorrente. Pessoas se autodestruindo, pessoas sendo destruídas por uma atuação que é exatamente o contrário de qualquer manifestação de liberdade. Então, eu não vejo como a gente, primeiro, não fortalecer a imprensa no mundo inteiro, no Brasil também. A gente fala muito de como os jornalistas têm sido alvo de todo tipo de perversidade, atentados no mundo inteiro, e fala assim, no Brasil nem tanto. Os dados que a gente tem aqui no interior, talvez não nas capitais, e com quem você é jornalista de maior projeção. Mas no interior, ser um jornalista e se manter fiel aos princípios da liberdade de informação não é simples, não é fácil, de jeito nenhum. Ele é perseguido, é tradicional isso. A imprensa é a única voz, às vezes, que consegue se contrapor, pelo menos tentar esclarecer aquilo do que é o discurso oficial. E a gente vê isso com muita frequência no interior, que são jornais pequenos, às vezes é o jornalista com uma outra pessoa trabalhando, e um poder, que é o poder público, local, mas é o poder, contra essa pessoa, né, desmerecendo. Hoje, com essas tecnologias, isso fica muito mais grave. Sim, justamente porque a gente sabe que a mentira ela é muito fácil de ser propagada, né? E a verdade é muito difícil, é caro você colocar a verdade. E a mentira é muito barata, né? Para se espalhar é muito fácil. Hoje a gente sabe que, além dos influenciadores, estão aparecendo agora os creators, que são aquelas pessoas que atestam que falam a verdade, atestam que falam a realidade, né? Enfim, sem checagem, sem nada disso. Eu acho isso muito sério. Nós chegamos a um ponto em que a tal da narrativa, que na Uhum. verdade é uma versão de um fato, porque Sua Excelência, o fato, não pode ser desmentido. Mas eu recebo e escuto cada coisa impressionante. Por exemplo, há pouco tempo falando, o suposto morto, não, aí é o seguinte, ou está morto ou não está. Suposto, pode ser, você pode falar do
suposto autor do assassinato. É, Suposto morto não tem jeito, né? é, Não, é porque a gente não tem prova. Não, então não tem assassinato. Não tem morto, não tem assassinato. Mas as pessoas não têm mais também compromisso nem com a palavra, né? A verdade, Regina, é que há um certo desvalor à palavra, que é uma coisa que me impressiona enormemente. As pessoas não acham que quem trabalha com a palavra, e o caso do juiz é isso, uma palavra mal colocada, uma vírgula mal colocada, muda uma decisão. E ela vai ser cumprida. E é preciso ter cuidado com isso. E eu acho que realmente houve um descuido na educação brasileira quanto às palavras. Essas tecnologias, elas desmerecem a palavra, são sempre abreviaturas singelíssimas que quem não for do meio mal entende. Portanto, instalaram, além disso, não sei se é a linguagem única, né? É preciso que a gente tenha um pensamento único, linguagem única, isso não é democracia, isso não tem nada de democrático. Então, vai se limitando a liberdade e é preciso que a gente repense tudo isso verdadeiramente. Acho que é importante. Acho que num Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, os espaços de discussão sobre como manter, fortalecer e propor novas formas de não se deixar cativo desta ideia de que imprensa é tudo e todo mundo, porque a gente precisa saber em quem confiar. A democracia vive com um princípio básico, o da confiança nas instituições e no outro ser humano. Nós já somos uma sociedade em que ninguém confia em ninguém. Não estou dizendo a brasileira. Este momento da sociedade no mundo é de muita desconfiança. Então, é fácil plantar desconfiança, muito mais do que a confiança. Em quem eu confiaria se eu tivesse duas versões para um fato? Normalmente, um fato público era na imprensa. Agora precisam de qualificar a imprensa dizendo é da imprensa tradicional, ministra. Não, eu conheço uma imprensa. A imprensa aceita essa qualificação de tradicional, que parece que é uma outra, que não é a uhum, tradicional. Mas é, ela é é. imprensa? É preciso perguntar, ela é imprensa mesmo? Ou, de novo, não é a imprensa, mas além daquela que era tradicional, que continua sendo o foco da confiança, que muitas vezes também tentam desqualificar, tentam plantar desconfiança contra ela. É isso, contra o jornalista. E no interior eu canso de receber cartas de jornalistas do interior dizendo isso. Eu sou jornalista mesmo, ministra, e na minha cidade acontece tal coisa. É isso. Então, eu acho que há um conjunto de coisas que a gente precisa de prestar atenção, de dados, esta ênfase no princípio da confiança, em que, na dúvida, confie neste jornalista profissional que, por ter obrigações éticas, e ele tem que ouvir o lado contrário, tem que pelo menos procurar o outro lado, tem que. Isto faz com que seja confiável a informação que ele passe. Talvez isso possa, de alguma forma, responder um pouco a essa falta de confiança nas instituições em geral e na imprensa, por exemplo, na imprensa brasileira. A imprensa sempre foi de muita confiança. Você veja que, desde as lutas pela independência no Brasil, o papel de um Barata Ribeiro, o Sentinela, depois o Sentinela era fechado, ele abria de novo com outro nome, quer dizer, desde sempre. A imprensa era um veio, a imprensa era um caminho que a gente tinha para confiar, que as pessoas tinham. Eu acho que é preciso resgatar isso. Ô, ministra, deixa eu. A senhora falou de voz, né? Esses influencers que têm essa voz. E quando a gente começa a olhar, esses influencers muitas vezes são maiores que veículos de comunicação em número de seguidores, 52 milhões, 60 milhões. É uma coisa absurda, né? Se ele falar que vai cair, a Lua vai cair na Terra e explodir, é capaz de um monte de gente acreditar. Enfim, existe alguma o Supremo pensa, ou a senhora, que possa existir alguma forma de exigir desses creators e das plataformas a mesma responsabilidade social
que se espera dos veículos? Porque os veículos têm uma responsabilidade social. Veja, um jornal, uma revista, uma TV, um rádio, são A sérios, né? imprensa é cuidada na Constituição, né? É matéria Exa- constitucional o direito à Exato. imprensa. Agora um influencer, um creator que tem 50 milhões de seguidores, que está numa plataforma, que escreve o que quer, como quer, a hora que quer, do jeito que quer, não existiria a possibilidade de se criar uma responsabilidade social para esses A gente, formadores, esses formadores, essas vozes, né? Não existe a possibilidade de, sabe, de criar alguma coisa, algum tipo de, de legislação, talvez, né? Porque para eles eles seguirem caminham o seguinte, no sentido de que isso é a liberdade de expressão. Por isso é que nós temos que sair dessa captura. E, de fato, as pessoas têm liberdade de expressão e ele tem um instrumento legítimo. Agora, ele exerce isso no espaço público, na ágora virtual, sem nenhum tipo de responsabilidade, nem o que ele tem de forma identificada. E convenhamos que quem tem 50 milhões de chamados seguidores, na verdade, nem são pessoas determináveis, mas nem são determinados. Né? Você não tem os mecanismos que tem, por exemplo, para saber quantas pessoas assistem a um telejornal do canal tal, no dia tal. Você consegue saber quantos foram ligados e tudo mais. Então, eu acho que essa responsabilidade vai passar muito mais pelo tema. Se você fala sobre cultura, se você fala sobre. Quando você adentra um espaço político ou institucional com efeitos democráticos, aí tem que ter a responsabilidade que todo mundo tem. A democracia tem três princípios hoje no constitucionalismo brasileiro. O princípio da legalidade, eu tenho que fazer exercer de acordo com a lei, a minha liberdade realmente não fica regulamentada, mas eu tenho que exercê-la de acordo com a lei. Quer dizer, tem liberdade de locomoção, mas ali é contramão, eu não posso entrar. Pronto. O princípio da responsabilidade vale para mim pessoalmente, vale para o servidor público, vale para todo mundo. E o princípio da solidariedade, que é o compromisso público, que é o compromisso com o bem-estar de todos. Eu não tenho que vir em primeiro lugar, que é o contrário do egoísmo que está no artigo 3º da Constituição. Eu acho que isso tem que valer para todas as formas de comunicação. Mas eu acho dificílimo esse tema. No mundo inteiro, os tribunais constitucionais debatem sobre a responsabilidade das plataformas, hoje como um dos temas centrais da discussão constitucional. E não é fácil, porque no caso, por exemplo, desses chamados influenciadores, são pessoas, diferente da discussão sobre plataformas e sua responsabilidade sobre o que ele deixa Uhum. introduzir. Que aí o fulano de tal, que se vale desse instrumento e que só se abre para o público e fala o que quiser. Mas na fala, numa rua que você falar, também você tem que ter responsabilidade, você não pode sair gritando o que você quiser. Mas é preciso ter muito cuidado, porque também a liberdade de expressão é uma conquista da humanidade que se seguiu a uma escravatura. Então, este é um tema que eu diria que tem a tessitura de uma seda finíssima. Você não pode apertar muito que ela rasga, e não pode permitir que ela seja tão grossa que deixe de ser seda. É preciso ter cuidado com isso. A liberdade de expressão é essencial para que a gente possa ter ideias, ter pensamentos e expressá-los para que a sociedade possa progredir. Então, também não quero nada que seja outra forma de mordaça. Ainda que seja só para dizer isso, eu não sei o que ele vai dizer, eu preciso escutar primeiro. Uhum. Ah, como é que a senhora acha que a sociedade civil pode se engajar mais ativamente na defesa da imprensa livre e da democracia? Porque normalmente é isso, né? Às vezes as pessoas não se engajam como deveria, né? Com alguns temas aqui no Brasil.
O que a senhora acha disso, ministra? Eu acho que em alguns momentos nós tivemos, sobre a democracia, nós tivemos vários momentos de muita atuação. E houve alguma coisa ou algum tema que chamou a sociedade a a este movimento que ela fez no sentido, por exemplo, de novo voltando, desde as lutas pelas liberdades, pela independência, as lutas depois para acabar com a escravidão, depois, no década de 30, final da década de 20, década de 30, que nós tivemos manifestações, década de 40, no final da ditadura Vargas, quando foram movimentos de pessoas que diziam: meu problema não é meu partido, meu problema é não continuar com a ditadura. Depois, a década toda, final da década de 70, principalmente década de 80, que o povo saiu às ruas até, e foram várias vezes que nós saímos, pela Constituição, pela anistia primeiro, eram movimentos grandes, depois, pelas diretas já, perdíamos no outro dia, tinha outro movimento, aí conseguimos lutar no movimento pelas diretas já, que o Tancredo saísse e fosse eleito, ainda que indiretamente, mas com legitimidade conquistada em praças públicas, e aí vem a luta pela Constituinte, em que as ruas estavam lotadas, querendo saber o que era Constituinte, por que era e tudo mais. E mesmo na aplicação, no início da aplicação dessa Constituição, 92, os chamados cara pintada saíram às ruas pela ética na política. De lá para cá, nós não vimos movimentos iguais, mas nós vimos, por exemplo, a lei chamada Lei da Ficha Limpa, que é uma lei que dota de condições específicas para quem quiser se eleger, para quem quiser se candidatar e ser eleito, é uma lei de iniciativa popular. O povo colheu as assinaturas, levou ao Congresso, que votou por unanimidade, uma das poucas leis votadas desse jeito. Porque houve uma série de situações, de fato, inclusive prefeito sendo diplomado e por ter sido eleito dentro da cadeia, e o povo indignado, e como dizia o ministro Sepúlveda, pertence então ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mudem a lei. E o povo foi às ruas e mudou a lei para ser hoje o que é. Condenado, está inelegível. Isto para dizer que estes movimentos populares, não é que o Brasil não tenha uma história de nenhum movimento, tem vários em várias ocasiões. O que me parece é que é preciso que haja um permanente chamamento, talvez, que seria institucional dos poderes públicos, sobre democracia, inclusive a partir de uma educação nas escolas para as liberdades, o que elas significam. Na imprensa e sobre a imprensa, o que eu vejo com muita frequência é que se eu tive um Castro Alves, no período em que era Castro Alves, Rui Barbosa, lutando pelas liberdades e denunciando as atrocidades, eram sempre pessoas muito ligadas ao jornalismo. O próprio Rui se dizia um político jornalista mais que jurista, É. apesar da grande obra que ele deixou no direito. Mas era isso. Eles faziam esses gestos, que eram gestos muito mais contidos por causa do período que eles viveram, final do século XIX, início do século XX. Eu não vejo, Regina, um movimento encadeado, por exemplo, para, não é educar no sentido formal, mas de oferecer informações sobre o poder da informação, os estragos da desinformação, a gravidade da mentira na vida. A mentira nunca foi considerado um crime, mas sempre foi considerado um ilícito, algo que era contra a ética, era pecado em algumas religiões, sempre foi Uhum. considerado. Ou seja, a pessoa chamava, né, fulano é um homem de palavra, cicrana é uma pessoa de bem, quer dizer, é confiável. E isso se dá pela palavra.
mas nós não temos movimentos no Brasil para dizer acredite na imprensa, confie na imprensa, a imprensa, e contar a história dessa imprensa brasileira, que é uma imprensa valorosa. Várias vezes a gente tem, nos períodos ditatoriais que o Brasil viveu, o primeiro, ou um dos primeiros atingidos, sempre tem sido o profissional da imprensa, ou os profissionais da imprensa, exatamente porque é ele que pode apresentar um outro fato. Então, eu falo assim, rasga-se, ditadura é isso, rasga-se a Constituição, fecham os tribunais e matam-se os juízes, prendem-se os advogados e os jornalistas. São sempre eles os primeiros. Então, é preciso que se dê uma informação ao povo da importância de ter o valor da sua imprensa, uma imprensa valorosa. Eu acho que em alguns fatos a gente vê que isso é respeitado, por exemplo, quando o prêmio Nobel é entregue a jornalistas que lutaram contra ditaduras, que não se Uhum, deixaram abater. É um testemunho. Agora, isto fica para quem entende quem é a Maria. Mas uhum. ninguém fica sabendo disso, além de um círculo muito pequeno. Então, eu acho que é preciso que isso seja informado com movimentos que vão às escolas, que suscitem nos jovens o gosto ou a vontade de serem jornalistas. Por exemplo, como nós temos os que querem ser advogados, que querem ser médicos, que querem ser policiais, eu vejo menos isso exatamente porque eu não vejo esta importância, este relevo que a imprensa tem, o tempo todo sendo ventilado, reforçado, como o próprio papel da democracia. Se você não leva isso para o jovem, para a criança, por que que hoje nós temos em escolas, no período das eleições, meninos de 5, 6 anos, o que que é o voto, vamos votar aqui na sala, para eles começarem a ter esse gosto desde criança. Porque senão você não oferece alguma coisa que ele possa ter o direito de gostar. Eu acho que a imprensa teria que fazer esses movimentos também. Eu ainda acho que a imprensa, como ela tem um poder muito grande, ela poderia expandir isso no sentido de se dar a conhecer e, portanto, de ser gostada. E no questionamento que é feito sobre ela, ela também saber que há aqueles que a apoiam e que a defendem. E não apenas outros jornalistas, mas cidadãs e cidadãos em geral. Eu acho que esses movimentos de informação é o cumprimento deste dever constitucional que a gente tem para que todo mundo que tem o direito mesmo de informar e ser informado, saiba que é o direito de ser bem informado, de ser informado sobre fatos com verdade. Interpretação, cada um dá a sua. Agora, Sua Excelência, o fato não dá para mudar. É. Oh, mas então, até em função da sua fala, a senhora acha que, por exemplo, o Supremo tem um setor que só cuida de desinformação. Inclusive, publicou um livro agora com artigos de jornalistas com a Universidade de Brasília, falando justamente sobre isso. O Supremo e outras instituições podem trabalhar em conjunto para proteger o direito à informação verdadeira? Pode ser Esse é o uma ação trabalho do Supremo conjunta? desde 2019, no Supremo e muito mais no Tribunal Superior Eleitoral. Claro, por causa do impacto que tem a desinformação ou a mentira no Uhum. processo eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, desde 2019, tem assessoria de enfrentamento à desinformação e hoje o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação. Mas isto é para promover a veracidade e desfazer os enganos que a mentira cria. Quando a gente fala e claro que a imprensa é essencial e eu já cansei de falar isso, falei na minha primeira presidência e repito agora, impossível fazer uma eleição no Brasil sem imprensa livre. E é esta imprensa dita tradicional que nos dá suporte, porque aí o cidadão, a cidadã sabe para onde ela tem que olhar na dúvida. Porém, eu acho que a imprensa vai muito além disso. A imprensa tem Uhum. que ir além da
condição de ser alguém que desmente. Não é só fato ou fake. Não é só isso é fato ou fita, ou fake, ou mentira. Uhum. É muito além disso, é saber que a imprensa pode te informar sobre educação, sobre saúde de uma forma especial, e todo mundo aprendeu o poder da imprensa no período da pandemia, sobre a questão cultural, porque se diz, cultura não se discute. Não, cultura se discute porque gosto não se discute. Gosto se discute porque gosto é resultado de cultura e cultura se discute. Agora, eu só posso discutir quando eu tiver uma pluralidade de dados sobre o que é o aspecto cultural de um país, por exemplo, rico como o Brasil, plural como o Brasil. E aí eu tenho realmente este dado. Quem pode me oferecer? A imprensa. A imprensa pode me falar das artes, a imprensa pode me mostrar que eu não tenho só este livro para ler, ou esse tipo de livro para ler. Então, eu acho que vai muito além do setor informativo institucional, que até o forte. Hoje eu vejo, Regina, que a imprensa tem, mais do que quando eu, estudante, assinava o então Jornal do Brasil, que tinha o primeiro caderno e tinha o segundo caderno que eu amava, assim, continuo amando esses cadernos de literatura, de artes, de tudo. A Folha Ilustrada. É mais política, muito mais política, né? Era o Mauro Santayana, era o Castelinho ainda, que eu ainda peguei em algum tempo e tal. Hoje, o forte é a economia. Em vários jornais são só economia. Isto atinge um público, eu diria, seleto. Seleto não no sentido de selecionado, mas especificado. É preciso que a imprensa se mostre com toda a vastidão que ela é. Confie em mim quando eu digo que a peça tal pode valer a pena ser assistida. Ou pelo menos eu te informo, não sobre apenas os filmes do Oscar, mas todos os filmes que tem para você ver. O que é a, a música, o que é. A imprensa é muito mais para uma cidadania plural, muito mais volumosa do que nós temos. Claro que eu sei que hoje, se os jornais estão diminuindo, eu falo, não necessariamente telejornais, não necessariamente os streaming, tudo que podem ser oferecidos, ou podem ser oferecido nesta mesma linha. Quer dizer, a imprensa vai mudando para se adaptar às contingências, à demanda, claro, mas eu acho que é uma enormidade de coisas sobre o que falar e que formam uma cidadania, uma cultura muito mais rica. Porque democracia não é só três poderes independentes e harmônicos. Democracia é uma forma de convivência na qual há espaços de liberdade para a realização do ser humano. Estes espaços estão nas ruas, nas praças, nos teatros, nas bibliotecas, e a imprensa é que cobre tudo isso. A Uhum. imprensa me dá notícia do outro lado do mundo e tem que me dizer que na Avenida Paulista, em tal lugar, no Sesc Pompeia, está acontecendo tal coisa, e que é bom eu ir ver. Então, eu acho que o que você pergunta assim, não é melhor que a gente ande junto institucionalmente? Sempre. Mas nós temos uma conjunção ou uma coordenação muito frequente, por exemplo, imprensa e judiciário. Hoje, nos tribunais superiores, nós temos espaços de assessoramento para os setoristas de todas as formas de manifestação de imprensa, de exercício de imprensa. Mas é sobre o tribunal ou sobre o judiciário. E o além disso? Uhum. Eu acho que há um riquíssimo espaço que a imprensa não contou para o povo, que ela está lá, e que o povo não se deu conta que ele não precisa de esperar alguém contar para ele numa rede social sobre um filme. Aí você canaliza, pode ser muito bom, mas você perde outros que você também teria acesso. Eu acho que a acessibilidade aos bens da cultura, que é um dos direitos fundamentais hoje, inclusive está numa das ODSs, só pode ser garantido pelas imprensas livres no mundo.
e que isto não fica apenas nos espaços institucionais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Eu acho que é muito além disso. A senhora deu uma luz interessante aí. De repente, a gente trabalha muito com desinformação em cima dos poderes, né? E, de repente pode trabalhar também com a desinformação na própria imprensa. E informar de outra forma. Porque a imprensa ela tem uma capacidade muito grande e ela é muito hábil em conseguir desmentir e mostrar onde está a mentira. A imprensa é muito investigativa. Veja o que está acontecendo nessas questões do INSS aí, a investigação que está sendo feita pela Globo e outras imprensas que estão investigando, mostrando, entrevistando e etc. Então, a imprensa de fato. O Roberto Marinho, quando ele era vivo, ele tinha dois. O Globo saía de manhã e de tarde, né? Porque você não tinha internet, então as notícias da manhã, as notícias da tarde. E todo mundo ficava esperando a notícia da manhã, a notícia da tarde. Esse poder da imprensa, independente de ser impresso ou ser digital, ele é muito forte, né? Porque, de Muito fato, forte. senhora? Eu acho muito forte e muito necessário. Hoje a gente vive no meio de uma informação, porque se afirma muito que informação é poder. Sim. Então, o poder da imprensa é enorme. Agora, a desinformação também é poder. E, em algumas ocasiões, ela tem se mostrado maior do que a da informação. Por isso, o poder informativo tem que se solidificar cada vez mais. Porque hoje é um contraponto que antes havia ausência de informação. Onde a imprensa não chegava, a gente não tinha acesso. Eu tenho nos meus alfarrábios, Regina, Correio da Manhã de 1923, dia seguinte ao da morte do Vargas, Hum, desculpa, do Rui Barbosa. Meu avô recebia no interiorzão de Minas, 15 dias depois. Eu lembro quando eu era menina ainda, que papai assinava esses jornais, o Estado de Minas chegava uma semana depois, a gente lia com o mesmo gosto. Depois eu falava assim, morando em BH, eu falava assim, esse jornal é de ontem, não quero mais não. Agora, o jornal de ontem, às vezes, à tarde do mesmo dia, já mudou tudo. Esta velocidade também não tem que ser requalificada, porque há interpretações dos fatos políticos, econômicos, jurídicos, que não é do dia por outro que ele muda e que a gente precisa, pela análise do outro, que vem por um jornalista gabaritado, eu qualifico muito mais a informação ou aquele saber que eu achava que eu tinha. Então, o que vai mudar provavelmente é o modo de apresentar as informações que a imprensa tem, para fazer cessar, ou pelo menos para enfrentar a mentira, porque a desinformação tem um poder enorme, porque ela é preparada, planejada, executada, e os fins não acabam naquele momento. E a desinformação começa bem antes, né, ministra? Ela, de fato, é como o golpe, né? Um golpe de Estado. Você começa antes a preparar esse golpe. Você não começa no Nada de dia ou na uma. véspera, amanhã eu vou dar um golpe. Ninguém faz isso. Você prepara Não, antes a desinformação. Você cria, inclusive, uma linha do tempo para a desinformação. Os momentos em que você vai começar a soltar essa desinformação para criar um como caos, né? fazer isso e como atingir a quem, isso tudo é preparado. Sim. A gente sabe que tem aquele projeto de lei, o PL 2338 de 2023. A gente diz sempre que o Brasil é o país das leis, tem lei para tudo, né? A questão é quando que se cumpre e quando não se cumpre. E aí, a senhora acredita mesmo que um projeto de lei como esse pode ajudar a combater a desinformação? Eu acho que pode, mas para a gente vencer a mentira, essas mentiras tecnológicas de hoje, o essencial algumas leis são necessárias, é preciso haver regulação, regulação de plataformas, de redes sociais, porém, é preciso que se crie um caldo cultural de acatamento
das normas, porque nós temos o judiciário que sempre fará cumprir as leis, mas a legitimação dos procedimentos se dará pela cultura que a sociedade consegue construir. Então, eu acho que é essencial ter leis, mas ela não é bastante, porque bastante é que ela seja aplicada com legitimidade para que o povo as adote. E Hum. isso nós dependemos realmente de um processo de educação. Hoje eu falo de educação digital, de educação tecnológica para todo mundo, senão daqui a pouco o menino que tem acesso a tudo vai ter uma aprendizagem completamente diferente daquele que mal tem uma escola com uma alfabetização precária, sendo que ele fica analfabeto digital. Ele não pode concorrer com o outro, ele não está em igualdade de condições, até para ler e interpretar uma matéria quando ele souber ler. Então, eu acho que as leis são necessárias. A participação popular, para que elas sejam implementadas e rigorosamente cumpridas, é maior ainda. Entendi. Eu sei que a senhora tem seu tempo, a senhora tem seus outros compromissos, o Ainda tempo tenho acho que a alguns senhora? atendimentos, Senhora? ainda tenho alguns atendimentos hoje. Eu sei, ministra. Eu acho que a senhora é a mulher mais ocupada desse país. Não é nada. Enfim, deixa uma mensagem final para os jornalistas brasileiros, por favor. Olha, como eu sou muito fã dos jornalistas, eu acho que eu sou um pouco suspeita na matéria, mas eu diria para os jornalistas, para que eles continuem tendo sempre ciência e sensibilidade sobre a importância que ele tem para a democracia, para as pessoas que sejam efetivamente democratas, que não é uma tarefa fácil, de jeito nenhum, a de ser um profissional da imprensa, no sentido principalmente do jornalista, porém, ele é necessário para que a gente tenha uma democracia efetiva, forte e que seja capaz de enfrentar e superar eventuais dificuldades que se oponham a ela. A minha ideia de que os jornalistas, a imprensa, deve passar por mudanças, como tudo na vida, o direito também muda, a estrutura judiciária muda, a forma de exercício dos poderes muda. Também a imprensa haverá de passar, principalmente em vista dessas tecnologias novas, que colocam como se fosse uma mesma estrutura, que não podem ser pessoas que não sejam profissionais da imprensa. A minha mensagem, portanto, é de que nós tenhamos cada vez mais uma imprensa firme, responsável e, principalmente, ciente dos objetivos que nós temos para um Brasil livre, justo, solidário, como determinado na Constituição, para o que a presença da imprensa e do jornalista é essencial. Quero muito que esse Dia Internacional da Liberdade de Imprensa seja todos os dias e para todos os jornalistas, principalmente aqueles que estão em comunidades menores, em situações mais precárias. Sempre se diz que não há preferência quando a gente fala de um grupo, ou de filhos, ou de amigos, mas a gente sempre presta mais atenção ao ausente ou ao doente. Então, eu falo assim, ao profissional que está nos rincões aí, com dificuldades maiores, e aquele que não esteja se apresentando por dificuldades que a sua própria profissão impõe, eu dedico o maior carinho, porque eu sei que eu dependo dele. E eu agradeço enormemente viver num país que há jornalistas como os que nós temos no Brasil. Muito obrigada, como cidadã, eu digo. Então, quero agradecer muito em nome da ANER, Nada Associação Nacional de agradecer, eu que Editores. agradeço terem se lembrado de mim. Podem ter certeza que eu me lembro dos jornalistas todo dia. Todas as vezes que falta alguma coisa, que eu estou precisando de alguma coisa, eu digo, ai meu Deus, precisando de um jornalista aqui nesse gabinete para me ajudar. Mas eu conto muito com vocês, inclusive como cidadã, como professora de Direito Constitucional, como eu digo, para eu responder bem, como eu tive que responder hoje pela manhã, a um estudante de 20 anos, eu preciso de acreditar em vocês para passar para eles a confiança que eles podem ter no constitucionalismo, na democracia e em vocês. Muito obrigada.
Ministra, meu agradecimento em nome de todos aqui presentes. Esse café fica gravado, fica no YouTube, para quem quiser ver, rever. E, assim, em nome da imprensa, o meu imenso agradecimento pelo respeito que a senhora tem por todos nós. Muito obrigada. Obrigada, querida. Beijo para todos. Obrigada. Obrigada a todo mundo por essa imprensa que é feita todo dia no Brasil. Obrigada. Obrigada, ministra.